Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Lucas aqui do canal Paper Hard. Hoje eu vou trazer o meu review atrasado, mas estou trazendo, dos dois novos Ryzen 3 lançados pela AMD com arquitetura Zen 2, o Ryzen 3 3100 e o Ryzen 3 3300X. Nesse vídeo eu vou fazer um benchmarking muito grande em renderização, produtividade, criação de conteúdo, jogos, comparando com vários CPUs em duas resoluções, por exemplo, comparando ali com 9400F e 3900F, Ryzen 5 1600AF, o que será que ganha? 1600AF, 6 núcleos, arquitetura um pouco mais antiga, ou menos núcleos com uma arquitetura mais moderna que é a Zen 2. Nós vamos ver nesse vídeo, também comparando com 2600, 3600, enfim, vários CPUs, ok? Bom, vamos lá. Essencialmente, o que a AMD fez aqui? Ela lançou os, enfim, quad-core arquitetura Zen 2. Até então, ela não tinha CPUs assim. Zen 2 mais simples que a gente tinha era o Ryzen 5 3500, partindo para o 3500X, ali todos de 6 núcleos, depois o Ryzen 7, o Ryzen 9, enfim. A última vez que a AMD lançou esses CPUs em larga escala, de 4 núcleos, foi lá no Ryzen 5 1400 da primeira geração. Ryzen 5 1500X também, que tinha mais cache, era um pouco mais rápido. Em breve eu vou trazer um comparativo também, usando o 1500X, usando o Ryzen 3 1300X da primeira geração, para comparar quad-core com quad-core, ok? E agora nós temos aqui os CPUs de 4 núcleos da arquitetura Zen 2, que traz várias melhorias em relação à primeira e à segunda geração, ok? Quando o usuário bate o olho pela primeira vez e compara os dois CPUs, ele percebe que o 3300X tem uma frequência maior no boost clock em relação ao 3100. 3100 atinge nas especificações até 3.9 GHz, o 3300X até 4.3 GHz. É uma diferença boa de 400 MHz ali, né? Porém, os dois CPUs são desbloqueados para overclock. Você pode sim pegar um 3100, fazer um overclock e alcançar os 4.3, 4.4, dependendo da qualidade do seu processador, do seu sistema de refrigeração, da sua placa-mãe, enfim, aí entra algumas variáveis do overclock. Mas existe uma outra diferença muito importante interna nos processadores. A gente sabe que a arquitetura Zen 2 utiliza CCDs, que são grupos de CCX, que são os Core Compute Complex. No Ryzen 3 3100, a AMD utiliza 2 CCX, com 2 núcleos e 4 threads em cada um deles, e 8 MB de cache em cada um deles. Então se você olha o CPU Z, no cache L3 vai mostrar assim, 8 MB mais 8 MB, porque ele está usando 2 CCX. Isso acaba trazendo algumas latências internas na comunicação dos dois núcleos, porque passa pelo Infinity Fabric. Então o 3100 no mesmo clock do 3300X ainda é mais lento e vocês vão ver isso provando aqui nos testes. O Ryzen 3 3300X é um pouco mais caro, tem frequências maiores e ele usa um CCX apenas, ou seja, tudo unificado, os 4 núcleos, 8 threads e os 16 MB de cache L3. Logo, a performance dele é um pouco maior. A diferença de preço é pequena. O Ryzen 3 3100 foi lançado por $99 e o 3300X por $120. Apenas $20 de diferença. Se no Brasil esses $20 se converterem em R$200, muito provavelmente o 3100 vai ser o que mais vai ser vendido entre os dois. Se a diferença for pequena, talvez vale a pena considerar sim o 3300X, vocês vão ver por que disso nos testes. E esses CPUs são feitos muito claramente para competir contra o novo Core i3 10100F ou 10100 normal, que é um CPU que tem 4 núcleos e 8 threads Intel 10ª geração. Eu ainda não tenho esse CPU, mas muito em breve eu vou trazer um comparativo também dos novos quad-core. Quad-core Zen 2 versus quad-core Comet Lake da Intel, tudo bem? Enfim, partindo agora para os testes iniciais, pessoal, os testes de temperatura. Ambos os CPUs trazem o Cooler Reef Stealth, que já é conhecido de vocês desde a primeira geração, e quando a gente coloca no Ryzen 3 3100, ele é um cooler bem dimensionado, a frequência ali rodando um teste de renderização no Cinebench fica na casa dos 3.9 GHz, que é a frequência máxima, a temperatura fica muito boa. Porém, quando a gente coloca no 13300X, que tem um clock bem maior, apesar de ter o mesmo TDP, 65 watts, ele tem um clock bem maior, e aí a temperatura fica lá em cima, passa de 80 graus em teste de render, e a frequência boost, que era para trabalhar nos 4.3, cai para 4.1, certo? Então é um cooler bem dimensionado para o 3100.
para o 3300X, você já tem algumas dificuldades nesses testes de estresse. Eu fiz um outro teste aqui também no Blender, que é um software de modelagem e criação de conteúdo. Quando a gente rodou o 3100 no Cooler Box, média de 72 graus, uma boa temperatura em estresse, 3300X 81 graus, uma temperatura já elevada e o clock do CPU já estava caindo, certo? Estava fazendo throttling. Quando eu coloquei um water cooler de 240mm, a temperatura caiu cerca aí de 11 graus. É uma redução legal, mas principalmente isso refletiu na performance, porque a frequência do 13300X no Cooler Box estava ali nos 4.103 MHz, na média. Quando a gente colocou o water cooler, subiu para 4.267 MHz. Então fica claro aqui que se você tem um bom sistema de refrigeração, o CPU vai subir acima. Mas para o 3100, mesmo o cooler padrão já dá conta de manter a frequência dele e uma temperatura bastante razoável, tudo bem? Eu fiz também aqui um teste em jogo que exige menos dos CPUs e aí sim, tanto no 3100 quanto no 3300X nós temos boas temperaturas, sem nada com que se preocupar, porque não é um teste muito pesado para o cooler aguentar, tudo bem? Bom, partindo aqui agora para os benchmarks, né? Esse vídeo prevejo que vai ficar muito longo, mas eu vou tentar acelerar as coisas. Feature Mark, 3D Mark, Time Spy, CPU Score, nós estamos vendo várias comparações, desde o Core 3 até o Core 7. E vocês observam que em relação ao Core 3 9100F, o 3100 leva vantagem. Isso é uma coisa muito óbvia, porque o 3100 tem 8 threads e o 9100 tem apenas 4 threads. Então, testes de produtividade e renderização, os CPUs que têm menos núcleos e menos threads perdem por conta da paralelização. Agora, quando sair o novo Core 3 com 8 threads, nós vamos voltar a comparar aqui para ver, ok? E nós temos ali o 3300X oferecendo um salto de desempenho, mas ainda assim o 1600AF ficou na frente. Por quê? Porque ele tem 6 núcleos e 12 threads. É um CPU também bastante interessante, não é? Partindo aqui agora para o After Effects CC 2019, uma renderização 3D em 1080p, onde menos é melhor. O Core 7 ganhou, o Core 3 teve o pior resultado, 3100 o segundo pior resultado, empatado tecnicamente com 1600AF. Aqui é interessante porque nesse teste nem sempre o CPU fica em 100% de utilização. Às vezes a placa de vídeo também é utilizada, e aí a gente acaba tendo essas diferenças, mesmo o CPU com menos núcleos acaba ficando próximo do CPU com mais núcleos, dependendo da arquitetura. E olha o salto de performance que o 3300X levou ali, hein? Ele chegou ali a passar a performance do 9600K, que tem mais núcleos. Interessante, não é? O clock dele também contou, a arquitetura e as melhorias que foram feitas aqui. Ele ficou ainda assim abaixo do Ryzen 5 3600, que tem mais núcleos, mais threads e é da arquitetura Zen 2. Vocês vão ver que até o 3500X chegou a perder dele. Isso aqui é explicado pelo clock. Ambos têm a mesma arquitetura, o 3500X tem até mais núcleos, só que nesse teste não utiliza 100% dos CPUs em todo momento, tá? E o clock conta bastante. Partindo aqui agora para o AIDA64 Benchmark, com uma RAM 3000 MHz, CL16 Dual Channel. Eu estou provando para vocês que o 3300X, mesmo que esteja no mesmo clock do 3100, 3.9 GHz, consegue entregar um desempenho melhor nas latências. O 3100 ficou ali abaixo do 3300X no mesmo clock que ele, e o 3300X aí com o clock padrão, os 4.3, entregou uma latência legal. E a gente observa que o mesmo 1600AF tem uma latência menor que o 3300X, mas essa latência dos Ryzen terceira geração é compensada pela grande quantidade de cache L3 e outros sistemas internos ali, tudo bem? Esse aqui é um teste apenas sintético para a gente comparar. Agora um teste prático novamente, Blender Classroom Demo. Nós vemos que o melhor resultado 3600X, o pior 9100F, porque ele tem apenas 4 núcleos, e as 8 threads fizeram muita diferença. Olha só, 26 minutos do 3100 para 38 minutos do 9100F. O 3300X teve um pequeno salto de performance, ficou levemente acima do 3500X e brigando ali de perto com o 9600K. Olha só, ele tem menos núcleos que o 9600K, mas ele tem 8 threads. Aqui nós estamos vendo uma briga de 8 threads contra 6 threads. Interessante, né? Ainda assim, 1600AF lá em cima porque ele tem 12 threads, ele tem mais ainda, mesmo que de uma arquitetura anterior. Agora nós temos aqui o teste do Cinebench R20, que é um benchmark do cinema 4D, um software bastante relevante na indústria de filmes e criação.
aonde nós temos ali o 3100 pontuando 2.358 pontos, o 3300X no mesmo clock que ele, entregando um single core melhor, entregando um multicore levemente melhor, observe, ele continua mais rápido no mesmo clock e deixando ele livre para trabalhar nos 4.3 GHz, entregando ali 2.592 pontos, inclusive com um single core até mesmo maior que o Ryzen 5 3600. Lucas, como que um 3300X ganha no 3600? Esse é o teste de um núcleo. Ambos os CPUs, 3600 e 3300X, têm a mesma arquitetura, Zen 2. Como ele está num clock maior, 4.3, 4.35, ele ultrapassa a performance do 3600 e fica ali ainda um pouquinho abaixo do 3600X, ok? Interessante, né? Teste agora do Corona Benchmark, que é um renderizador para 3ds Max e Cinema 4D. Nós vemos ali que o 3100 entrega uma performance muito similar ao 9400F, 3300X entrega um salto de performance, mas ainda assim abaixo do 1600AF. Esse aqui é o teste do Passmark Benchmark, né? Aí vocês estão vendo os resultados, 3100, 13.979 pontos, 3300X entregando um desempenho acima do Ryzen 5 2600, isso é interessante, são 12 threads de uma arquitetura anterior, perdendo para 8 threads de uma nova arquitetura. Por isso que nem sempre a gente pode comparar só por núcleos e só por threads, porque evolução da arquitetura, IPC, controlador de memória, tudo isso conta na performance final. Os benchmarks estão mostrando isso para vocês, né? E vocês estão observando também que tem alguns testes que ele chega a aproximar da performance do 8700K, que é um i7, né, de 8ª geração, que tem 12 threads. Nós temos aqui agora o PC Mark 10, que é um benchmark para PCs domésticos que envolve produtividade, criação de conteúdo, vários softwares como Excel, Word, enfim, Skype, aonde o 3100 apresenta uma performance parecida com o 900F, superior ao 1600AF, porque tem uma nova arquitetura. O 3300X subiu lá em cima, porque ele tem um clock bem alto, e esses softwares do dia a dia, muitos deles não precisam de 8, 16 núcleos. Às vezes você tem 4 núcleos com clock maior, ele consegue pontuar melhor, isso é interessante. Nem sempre mais núcleos vão ganhar, porque nem tudo pode ser paralelizado, certo? Então vocês estão vendo os resultados aí. Partindo aqui agora para Vegas 16, usando o CPU para fazer a renderização, 8700K ganhou, 900F, pior resultado, 3100 um pouquinho melhor que ele, empatado quase com o 3500X, 1600AF acima dele, o 3300X entregando um desempenho muito próximo de um 9400F. 6 threads, perdendo para 8 threads, mesmo que com menos núcleos práticos ali, tudo bem? Teste do VeraCrypt, nós vemos aqui em gigabytes por segundo, essa evolução do 3100 para o 3300X, e o 3100 ainda assim conseguindo ter um desempenho melhor que o 3500X e que os CPUs Intel. V-Ray SketchUp, benchmark, a campeã é a 2080 Super, e lá na parte de baixo o 3100 entrega um desempenho legal em relação ao 900F, lógico, Lucas, é apenas 1 minuto de diferença para quem trabalha e vai fazer às vezes 4, 5 renders pesados ao mesmo tempo, isso aqui conta, essa diferença para quem vai ganhar dinheiro acaba contando, aí vai de cada um, você faz a avaliação. E o W-Prime Benchmark, nós vemos ali a performance single core, performance multicore. A performance single core e multicore no 3300X ficou superior em relação ao 3100, isso é esperado, afinal tem mais clock, o CCX único ali também acaba ajudando. E vocês estão vendo os demais resultados. Agora vamos partir para os testes em jogos, que é o que muitos de vocês querem ver. E da mesma forma que o 3300X em alguns testes ganhou do 3500X, isso também acaba acontecendo aqui em jogos onde importa mais o clock. Nem sempre ter mais núcleos vai fazer mais diferença. Jogos antigos que usam um núcleo, 2 núcleos, ou mesmo jogos novos que usam engines mais antigas, ter mais clock acaba contando. Nós estamos vendo aqui Assassin's Creed, que o 3100 ficou ali empatado tecnicamente com o 3500X, um pouco superior em relação ao 2600 e o 1600AF, e bem superior em relação ao Core i3 na média, na mínima, e o 3300X ficou ali colado no 3100. E é interessante porque o 3600, né? Porque o 3600 é um CPU mais caro, certo? Partindo aqui agora para 1440p, as coisas vão se afunilando, porque quando a gente aumenta a resolução, aumenta a carga na placa de vídeo, logo a gente tem uma folga maior nos CPUs e as diferenças acabam ficando menores. Mas ainda assim a gente tem um ganho de performance ali de 3 FPS na mínima, irrelevante eu diria, entre os dois Ryzen 3, que ficaram também superiores por pouco em relação ao 3500X e ao 2600, ok? Agora Battlefield 5
é um jogo CPU bound, bastante exigente para CPUs, onde nós vemos uma mínima estranha do 3300X. Esse aqui foi um teste realmente um pouco fora da curva, porque o 3600 teve uma mínima até pior que ele, né? Coisa de 10 FPS ali, alguma coisa da rodada acabou ocasionando isso, ou talvez o clock acabou ajudando a manter essa mínima um pouco melhor, mas ainda eu vou investigar o porquê aconteceu isso. Na média ele ainda assim perdeu do 3600 e ficou superior em relação ao 3500X. Na parte de baixo, o 3100 ficou levemente inferior ao Ryzen 5 1600AF. Você está vendo que o 1600AF ainda é um bom processador, cara. Ele ainda está brigando bem aí. E sinceramente, cara, eu duvido que esses dois novos Ryzen cheguem por menos que o 1600AF. Provavelmente vão chegar custando R$1.000 ou mais, porque o dólar tá 5,70, 5,80, o negócio tá insano, cara. Então não esperem CPUs baratos no lançamento, vão vir muito caros, muito caros. Quem comprou 1600AF, acredito que esteja feliz da vida, né? O teste aqui em 1440p, agora sim as coisas ficaram normalizadas entre o 3600 e o 3300X, né? Teve uma diferença pequena na mínima em relação aos dois, e os resultados estão aí, Core 3 lá na parte de cima com uma mínima um pouquinho inferior aos outros CPUs. CSGO Multiplayer, um teste ali no mapa FPS Benchmark com os gráficos no máximo. Ah, Lucas, por que você não põe no mínimo? Porque é uma vídeo teta super que eu estou utilizando, uma placa de vídeo muito rápida, já está entregando 445 quadros no 900K. Por que eu preciso pôr no mínimo para ver 800 FPS? Desnecessário, né? Nós vemos que todos os CPUs entregam 300 ou mais. Para quem quer jogar 300, pega qualquer um e já era. Inclusive, para o cara que joga só 60 também, isso aqui não faz diferença nenhuma para ele, né? De qualquer forma, o 3300X sim oferece um salto de performance em relação ao 3100, inclusive ele fica ali empatado tecnicamente, né, com vários CPUs, 9600K, 8700K, 3600X, 3600, enfim. Ah, mas ele ganhou, Lucas, o 3600X, cara, não é nem 1% de diferença. Isso aqui é uma variação de rodada, tá? Não se preocupe com isso. Aqui está o teste 1440p, ele ficou lá em cima, é um jogo antigo, usa DirectX 9, poucos núcleos. Quando você tem um CPU com clock alto e um IPC legal, você vai ter um resultado assim. Ainda assim, todos os CPUs entregando um excelente desempenho. É sempre importante frisar para vocês isso, pessoal, porque para o cara que se importa em jogar apenas em 60, quando você reduz o seu patamar de exigência para 60, esse CPUs aqui atende, o 1600AF atende, o Core 3 em muitos jogos vai te entregar 60 FPS com uma margem legal, jogos de campanha, jogos no multiplayer ele vai passar dificuldade porque tem apenas 4 threads, mas jogos de campanha vai bem. E aí, a hora que você tenta focar em altas taxas de quadros, ah não, tem que jogar a 120, a 144, você vai precisar de um CPU melhor, gastar mais com isso. E aí esse tipo de comparativo é relevante para você, tudo bem? Vai jogar 60? Pega um 1600AF, pega o 2600 de promoção, 9400F, são CPUs excelentes para isso, tudo bem? Bom, Farquhar e Dual Benchmark, nós estamos vendo aí uma diferença interessante, né, da mínima do 3300X para a mínima do 3100. Ele ficou ali empatado tecnicamente com o 3600, com o 3500X, enfim, vários CPUs. Em 1440p, basicamente os mesmos resultados, né? Tem testes, inclusive, que quando a gente coloca em 1440p, a mínima dos CPUs fica melhor. Por quê? Porque está aliviando para o CPU. Você está forçando mais a placa e aliviando para o CPU. Aí, bizarramente, eu sei que não faz muito sentido, mas bizarramente, em resoluções maiores, a mínima às vezes chega a ser maior. Porque em Full HD estava gargalado. Tinha margem para subir mais, mas o CPU estava em 100% em alguns testes. Ok? Partindo aqui agora para o teste do GTA V. E, inclusive eu quero até frisar para vocês que esses jogos, Far Cry, muitos jogos da Ubisoft, os CPUs Intel se dão melhor. Por isso que vocês estão vendo que um Core 3 está entregando mais FPS com 3600X, tá? Isso é uma coisa de otimização desse jogo, dessas engines aí. GTA V nós temos ali o 3100 entregando 106 FPS de média, 62 na mínima, o 3300X entregando 82 de mínima, um salto bem legal para quem quer jogar uma taxa de quadros alta. Para quem vai jogar 60, qualquer um dos CPUs que estão aqui entregam isso para você tranquilamente. Mas ainda assim a gente vê que tem uma diferença legal entre os dois CPUs, né? E, cara, na minha opinião, bom, deixa pro final a minha opinião, vocês espero que vejam até o final. E aqui está o teste em 1440p, onde novamente a gente teve esse salto de performance, o 3100 entrega um desempenho um pouco melhor que o 1600AF, e aí estão os demais resultados, ok?
Metro Exodus rodando aqui em 1080p Ultra, com Physics, Reworks, Tessellation Off, que são coisas que pesam muito. A gente tem 156 quadros no 8700K e 120 no 1600 AF. E aí estão as duas pontas. Para jogar 60, todos os CPUs dão conta. O 3300X oferece um salto de desempenho legal ali em relação ao 3100 para quem foca em altas taxas de quadros. Ele fica inclusive superior ao 3500X por ter mais clock, tá? E muito parecido com o 3600. Aqui está o teste em 1050p, que aí sim as coisas ficam muito parecidas. 111 do pior CPU para 121 do melhor CPU. São 10 frames de diferença, irrelevante. Tudo bem? Agora nós temos aqui o jogo de mundo aberto, muito pesado, e quando eu rodo em Saint-Denis, que é a maior cidade do jogo, nós vemos, por exemplo, o Core 3 entregando uma mínima em 52, né? Teve um pouco de dificuldade. O 3100 melhorou em relação a ele, uma mínima de 62. Porém, o 1600 AF ainda consegue ser melhor que ele, uma mínima de 70. Olha aí que interessante. Um CPU de uma geração anterior, uma arquitetura Zen+, mas tem mais núcleos e mais threads. Interessante, né? Agora o 3300X, ele sim, lá em cima, ultrapassou o 1600 AF, ultrapassou o 2600, entregou uma média de 90, muito próximo ali do 3600, com uma mínima até pior que o 3500X, porque nesse caso os 6 núcleos ali provavelmente fizeram essa diferença pra gente. Em 1040p, as coisas ficam muito parecidas, eu não vou nem comentar muito os resultados em 1040p. Resident Evil 3 Remake em Raccoon City, nós vemos aí que é um jogo GPU balde, exigente para GPU, e acaba ficando com resultados muito parecidos. Então é um teste para a gente ver que tem jogos que não faz diferença. O cara pode pegar o mais barato. Qual que é o mais barato hoje? 9100F? Roda aí a 186, roda 196 quadros. E para quem vai rodar 60 travado, ou 75, enfim, 90, enfim, com uma placa de vídeo mais fraca, porque aqui eu estou usando uma placa de vídeo muito forte, para a gente ver a diferença entre os CPUs. E mesmo assim não tem diferença nesses jogos, né? Mas se o cara pega, por exemplo, uma 1660, RX 590, que normalmente vai dar um FPS menor, a diferença entre os CPUs vai continuar sendo menor, porque a taxa de quadros é menor também. Então coloca isso na cabeça de vocês. Quanto mais FPS, maior vai ser o gargalo. Mais a gente vai perceber a diferença entre os CPUs. Quanto menos FPS, independente se eu aumentar mais a qualidade gráfica com essa placa ou colocar uma placa mais fraca, a gente vai ver menos gargalo, tudo bem? Vamos lá, próximo teste. Então, 1040p, nem preciso comentar, só passar direto para vocês verem que tá tudo igual. Nossa, o 8700K ganhou por 3 frames ali, irrelevante, tá? Shadow of the Tomb Raider, benchmark, nós vemos ali que os CPUs de 4 núcleos passaram dificuldade em relação aos outros CPUs com mais núcleos. É o caso do 9100F, que teve uma média de 100, mas uma mínima de 56, porque ele ficou em 100% uma boa parte do tempo. O 3100 teve uma mínima melhor que ele, mas só o 3300X que entregou uma mínima já mais 79, melhor até que o 3500X, e quase ali encostando no 9400F. Interessante que o 9400F, mesmo tendo 6 threads, consegue entregar uma média e uma mínima normalmente melhor que os outros CPUs, até mesmo que o Ryzen 5 3600, tá? 1040p, o 3100 teve uma mínima de 66, o 9100F melhorou a sua mínima, porque aquilo que eu falei para vocês, subiu a resolução, aumentou a carga na placa, diminuiu a carga no CPU, esse resultado acontece, tá? Nós temos aqui o T-Division 2, o benchmark em 1080p, aonde houve uma diferença de 10 frames na média do 3300X para o 3100. Para quem vai jogar 60, a gente está vendo que o 2600, o 1600AF, o 9100F entregam 60 para você tranquilamente, tudo bem? Bom, ali no caso o 9100F ficou em 100% de utilização, mas porque estava com uma média alta. Se você trava o FPS em 60, você vai proporcionar folga para o CPU. Aí ajuda você a jogar mesmo com o 9100F, tudo bem? Aqui está o teste em 1040p, também sem muito o que comentar. O 9100F teve uma mínima pior ali em relação ao 3100 e 3300X, mas não chega a ser uma diferença tão grande assim. Chegando aqui ao último jogo, Witcher 3, eu fiz novamente aquele teste para vocês. Eu coloquei o 3300X a 3.9 GHz e vocês estão vendo, pessoal, que não é só clock. Não é porque o 3300X tem mais clock que necessariamente ele está ganhando do 3100. Ele está ganhando também porque ele está usando um CCX, logo, tem latências internas entre os núcleos menor, tá? E a gente vê que ele entrega 119 FPS de média, quando a gente desbloqueou para 4.3, apenas 2 FPS a mais de média. Olha a diferença da mínima e da média em relação ao 3100, no mesmo clock, 3.9 GHz.
Interessante o que o CCX pode fazer. E é isso que eu ia falar para vocês naquele momento do vídeo. Eu não entendo por que a AMD fez isso. Ela tinha uma excelente oportunidade de lançar um CPU de 8 threads mais barato que o 10100F, que está lançado por $120, e ela teria um CPU bem rápido. A diferença entre os dois seria apenas clock, mas ela decidiu colocar o 3100 com essa questão de 2 CCX e deixou ele mais lento. Provavelmente ele vai perder em testes aí do 10100F. Tudo bem, vai ser mais barato, vai ter um diferencial, mas ainda assim vai perder. O 3300X, que sim, esse vai ser o concorrente do 10100F. E esse, na minha opinião, é o CPU quad-core interessante nesse momento. Não vejo muito sentido no 3100 tendo o 1600AF no mercado. Essa é a minha opinião. Não vejo muito sentido. Por quê? O 1600AF tem 12 threads, tem 6 núcleos. Ah, mas Lucas, mas é arquitetura de segunda geração, Zen+, sim, mas ele tem 6 núcleos e 12 threads. Ele pode até perder em jogos. Ele pode até ficar um pouquinho atrás do 3100 em jogos, mas ele ganha em renderização, tem mais núcleos, ele ganha em várias coisas. E está custando mais barato que ele. Hoje, dia 9 de maio, o 1600AF eu achei por 699, já subiu o preço, eu paguei R$569. Há acho que uma semana e meia atrás, 2 semanas atrás no máximo. Em jogos perde às vezes, mas tem jogos que ele chega a ganhar na mínima, porque tem mais núcleos, tem mais margem, tá? Em teste de renderização, teste que usa muito CPU, teste que usa paralelização, que precisa disso, o 1600AF leva. A maioria deles, tá? Nós temos aqui agora o gráfico de performance relativa, 11 jogos em Full HD. Nós vemos aí que o 3100 entrega uma diferença de cerca de 5% em relação ao 1600AF, cerca de 4% em relação ao 2600. Fica um pouquinho inferior ao 9100F, cerca de 5%. O 3300X entrega uma diferença de cerca de 15% em relação ao 3100. Novamente, não é apenas clock. CCX conta muito aqui, essa questão que foi feita ali interna. E aí sim, em relação ao 1600AF, se ele chegar num preço parecido, que eu duvido muito, mas se um dia, na ausência do 1600AF, um 3300X estiver custando ali 500 e pouco, entregando 20% a mais que ele, 8 threads, tudo bem, tem menos, mas em jogos, para quem vai focar em jogos, 20% a mais que ele é interessante, para quem foca em jogos. Né? E ele fica com desempenho colado num 3600, que custa mais, então é interessante. É interessante, tá? Agora, Lucas, e o uso de CPU? Realmente, o 3600 tem mais margem, o 1600AF tem mais margem, o 2600 tem mais margem, porque tem mais núcleos e mais threads. E isso vocês vão ver em outro vídeo. Eu vou trazer um comparativo lado a lado, 3100, 3300X, 9100F, tá? 1600AF, lado a lado, para vocês verem o uso de CPU. Aí vocês avaliam também a partir disso, tudo bem? Enfim, na parte de cima, agora aqui os testes em 1440p, nós vemos que as diferenças vão diminuindo, porque a gente está com uma placa muito boa, mas rodando numa resolução maior, isso proporciona uma folga no CPU, e aí a gente tem aqui uma diferença de apenas 12% do 3300X para o 3100, e ele fica empatado tecnicamente com o 3600, 3500X, 3600X, 9400F, tudo empatado, questão de 2%, que é uma coisa irrelevante. Então, pessoal, as minhas conclusões são essas, tá? Eu achei um lançamento interessante, gostei mais do 3300X, faz mais sentido comprar ele hoje do que o 3100, tá? Se o 3100 tivesse usando apenas um CCX, seria disparadamente o mais vendido e custando menos que o i3, seria bem interessante, seria uma cartada final na Intel. A AMD estaria vendendo um CPU com uma performance bem legal, né? Superior ao 9100F, vocês estão vendo aí, ó, mas custando menos. Agora, provavelmente o 10100F vai entregar mais desempenho que o 3100, tá? Vamos ver o que vai acontecer no mercado, cara, porque tá uma loucura de preço, tudo muito caro, cara, a gente não sabe o que vai acontecer mais, cara, então a situação está complicada. Para quem já tem o 1600AF, não precisa comprar, não faz sentido. Para quem tem o 2600, não faz sentido. Para quem tem o 9400F, não faz sentido. Para quem tem um bom processador, esses dois CPUs não fazem sentido. São CPUs para quem tem eu tenho um Core i5 de terceira geração, eu tenho um FX, eu tenho um Ryzen 3200, eu quero comprar um CPU melhor, com mais margem para empurrar a minha placa. Aí você tem essas novas alternativas aqui no mercado, ok? Novamente, para finalizar, para o cara que joga a 60 quadros, quando você baixa o seu patamar
de exigência, você vai gastar menos com hardware, porque mesmo o CPU mais simples consegue te entregar isso. Aí estão os testes, fique à vontade para tirar suas próprias sugestões, as minhas opiniões estão aqui no vídeo. Gostei mais do 3300X, mas eles vão chegar muito caros. Enquanto houver estoque de 1600AF, ele vai continuar sendo o rei do custo-benefício, o queridinho das pessoas. Lucas, mas o i3 está ganhando do 1600AF. Sim, mas o 1600AF ganha em testes de renderização. Ele tem mais margem e dificilmente ele fica em 100% de uso. E isso é uma coisa muito boa. Folga, tudo bem? Além de estar no ecossistema que está recebendo mais CPUs. Hoje o 900F morreu, lançou a placa-mãe nova com novo socket, não tá para você comprar o CPU sem trocar a placa-mãe. Vantagens e desvantagens, quem vai avaliar isso é você, afinal eu tenho todos os CPUs já, não sei o que vou comprar. Mas estou aqui para tentar ajudar você sempre que possível. Um grande abraço, muito obrigado e comenta aqui embaixo se você ficou até o final. Até mais, tchau, tchau. Ah, pessoal, e antes que eu me esqueça, só para terminar o vídeo aqui, o meu itinerário de testes com esses CPUs, eu vou trazer gameplays, várias coisas, fique à vontade para postar suas sugestões de testes, mas o que já está programado para sair, testes lado a lado, conforme eu falei para vocês, testes overclock, eu vou pegar o 3100, que é o CPU mais barato, que provavelmente as pessoas vão pensar em fazer isso. Por que não pegar o 3100 e fazer um over? Será que ele vai entregar um desempenho legal, parecido com o 3300X, a 4.4, a 4.5 GHz? A gente vai ver isso, eu vou trazer esses testes para vocês muito em breve. E também vou trazer os testes com os CPUs ali antigos, 1500X, 1300X, enfim, a evolução dos quad-core da AMD, tudo bem? Então eu fico por aqui, um grande abraço e agora sim, até mais.